texto que vamos ler é parte do sermão profético da destruição do templo e também o princípio das dores, especialmente. Jesus está aqui falando com o seu povo e ele diz assim no seu texto: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique aos nossos corações nesta manhã. Vamos orar mais uma vez. Pai do céu, Pai querido, graças te damos. Queremos e estamos exaltando o teu nome, te louvando, porque só o Senhor é digno de todo o louvor, de toda adoração. O Senhor se manifesta no mundo, o Senhor se manifesta na nossa vida. Por isso, ó Pai, temos a certeza e a plena convicção de que estamos adorando a um Deus vivo e verdadeiro. E nesse instante, ó Pai, nós pedimos a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pedimos, ó Pai, que a tua palavra que acaba de ser lida seja aplicada aos nossos corações e à nossa mente através do teu Espírito Santo. Tem misericórdia de nós que somos pecadores, ó Pai, e nos ensina a continuar na tua presença. Fala conosco nesta manhã, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se, queridos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24, o texto que lemos, versos 12, 13 e 14, meus irmãos, é parte do discurso de Jesus, conhecido como o Sermão do Monte das Oliveiras, no qual ele fala sobre os sinais da sua segunda vinda e do fim dos tempos, de como acontecerá a vinda dele e os sinais que precederão essa vinda. Nesse versículo, ou nesses versículos, Jesus nos adverte sobre o crescimento da iniquidade e, consequentemente, o esfriamento do amor de muitos no mundo. Entendamos aqui, meus queridos irmãos, iniquidade como injustiça, falta de correção e aumento da maldade no mundo. É disso que Jesus está falando aqui. Como consequência desse aumento, a multiplicação da iniquidade provoca o esfriamento do amor de muitos. E o crescimento também do egoísmo, da indiferença, da falta de amor, se tornando cada vez mais comum este comportamento no meio da sociedade, entre os homens. Para que você compreenda melhor o que o texto está dizendo, veja alguns exemplos do que está acontecendo hoje, porque esse texto é atual e muito atual. Acontecia na época do Senhor Jesus e ele denuncia, e acontece hoje também. No caso do nosso país, vamos começar por ele, porque nós estamos no Brasil. O nosso governo, quando deveria fiscalizar o INSS, se faz de vítima e pede ao Supremo que impeça ações dos aposentados para reparar o dano causado de um rombo de 6 bilhões de reais na aposentadoria de todos que foram afetados. Nosso judiciário, que deveria cuidar das leis que trazem benefício ao país, à população, cuida, mas também cuida em causa própria ou legisla em causa própria, tornando, por exemplo, vitalício. Essa semana saiu para todos, é público, que eles estão tornando vitalício a segurança deles. Mesmo depois que saírem do corpo de juízes, eles vão ter para o resto da vida segurança. E quem vai pagar esta segurança? Eu e você.
Vamos pagar para que eles tenham segurança, enquanto nós, ou a maioria da população, não tem segurança adequada. Nosso governo não faz a lição fiscal, querido, no ajuste de suas contas, e impõe à população aumento de impostos através da aprovação de IOF, Impostos sobre Operações Financeiras. Isto falando só do Brasil. Mas se você acha exagero todas essas questões, ou que estão fora de contexto, ou que não se enquadram dentro daquilo que o Senhor Jesus está colocando aqui no texto, você acha exagero o que estamos falando, respaldado inclusive pela palavra de Deus. É porque você e eu, é porque nós, se nós achamos exagero, nós estamos impregnados do esfriamento do amor de Deus. Jesus toca nessa questão. Preste atenção, para que você entenda o que está acontecendo no mundo hoje. Preste atenção, a igreja do Senhor está no mundo para ser sal e luz, para mostrar o amor de Deus aos homens. Mas enquanto nós tentamos fazer isso, nós estamos aí com 3 grandes guerras mundiais, quase mundial, se tornando uma terceira guerra mundial. 3 grandes guerras acontecendo em proporção enorme no mundo. Milhares de pessoas morrendo e sofrendo. Os números da pobreza no mundo são alarmantes. A natureza está sendo destruída pela ganância humana. E o que se prega, e o que se tenta viver através das mídias, da comunicação e da própria vida social do mundo, o que tem se pregado? Uma exposição ultrajante de poder, de homens que se acham, entre aspas, donos do mundo, matando pessoas e justificando suas mortes como sendo necessárias para suas pretensões futuras de dominação. Pessoas morrem de fome, sede, doenças, e a maioria da população mundial volta seu olhar indiferente para eventos que egoisticamente os afastam da realidade. Enquanto nós estamos vivendo um momento tenso no mundo, e agora ainda mais tenso com a entrada da maior potência mundial neste conflito, muitos estão levantando bandeiras e gritando em favor do seu time, num campeonato que está acontecendo nos Estados Unidos. Outros estão passeando, viajando e não dão a mínima para essas coisas. Isso já aconteceu várias vezes no mundo e nunca mudou. A situação é esta mesmo. Mas tem razão de ser essa situação. Esta situação do mundo hoje, querido, esta é a situação do mundo hoje. E que não está longe de ser igual ou pior do que o texto lido nos apresenta, do que Jesus está nos apresentando. Nesse texto, Jesus nos faz pensar sobre a importância de permanecermos firmes na fé, diante de um mundo impregnado pelo pecado e pela iniquidade. E também ensina que devemos perseverar, e perseverar até o fim. Em outras palavras, devemos buscar viver de acordo com a sua vontade e não de acordo com a vontade do mundo. Contrariando a tendência de esfriamento do amor, como diz o texto, no mundo, devemos nós cristãos ser luz, demonstrando o amor de Cristo por meio das nossas ações e palavras. Devemos jogar a luz nos problemas para depois resolvê-los e não jogá-los para baixo do tapete, como se está fazendo com os problemas sociais da humanidade.
Muitos de nós estamos cansados de tanta violência, de egoísmo, de ingratidão, de perseguição, de intolerância, de indiferença. Por isso, nesta manhã Deus quer falar conosco sobre o tema mantendo uma fé inabalável diante de um mundo caído. Mantendo uma fé inabalável diante de um mundo caído. Como podemos manter nossa fé inabalável diante de um mundo caído? Como? Em primeiro lugar, o texto nos mostra no verso 12, guardando o coração da iniquidade e do esfriamento. Guardando o nosso coração da iniquidade e do esfriamento. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quem estiver dando abertura à iniquidade, terá o amor esfriado em sua vida. E as consequências são graves. Jesus está descrevendo aqui os sinais do fim e a decadência moral crescente com multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor naquele momento da história e hoje também. Vivemos em um mundo onde a maldade parece estar cada vez mais presente. Crimes, corrupção, injustiça, violência, egoísmo, imoralidade e engano estão por toda parte. E isso pode nos desanimar muitas vezes, entristecer, até afetar o nosso amor, tanto para com Deus como para com o próximo. Preste atenção nisso, querido. No entanto, nós como cristãos devemos lembrar que Jesus nos avisou e nos avisa aqui neste texto que essas coisas aconteceriam e que elas são sinais do fim dos tempos. Não é o fim do mundo, sinais dos fins dos tempos. Nós estamos caminhando para um nível de intolerância imprescindível no mundo. Isso vai gerar consequências graves. O esfriamento do amor é a principal delas, citado no texto. É um sinal visível e perigoso que está permeando a humanidade. O que devemos fazer então? O que podemos, como cristãos, fazer? Devemos olhar para a palavra de Deus. E Provérbios 4:23 diz que nós devemos guardar o nosso coração. Guarde o seu coração, principalmente da iniquidade. Guardar o nosso coração, meu querido, significa protegê-lo com muito cuidado, evitando que os sentimentos negativos, como inveja, orgulho, maldade, se instalem nele. E guiando-o para o bem e pela justiça, preenchendo-o com o amor de Deus, bondade, compaixão e sabedoria. Assim, viveremos de acordo com os princípios do Senhor e alcançaremos a real sabedoria. Esse é o nosso grande desafio neste primeiro ponto, guardando o coração da iniquidade e do esfriamento. Nós temos guardado o nosso coração como a Bíblia ensina. Temos preservado a nossa mente sã e o nosso coração puro, como a Bíblia ensina. Ou temos dado vazão às conversas humanas que não vão levar a nada porque Deus está no controle de todas as coisas. Mas nós sabemos que o aumento da iniquidade se dará pelo mundo afora. E como nós vamos reagir diante disso? Temos guardado o nosso coração, como a Bíblia ensina? Precisamos guardá-lo. Mas o texto vai um pouco além. Como podemos manter a nossa fé inabalável diante de um mundo caído?
Em primeiro lugar, guardando o coração da iniquidade e do esfriamento, conforme o verso 12 descreve. Mas em segundo lugar, o texto nos mostra que nós devemos preservar o caminho da salvação. O verso 13 descreve isso com perfeição. O verso 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Este será salvo. A perseverança, meu irmão, minha irmã, é um sinal de fé verdadeira. Aquele que persevera está conectado fielmente a Deus, mantém a sua fé em Deus. Nós poderíamos citar aqui vários exemplos bíblicos de homens e mulheres que mantiveram a sua fé inabalável. Eu quero citar apenas 3 exemplos aqui, que você já conhece muito bem. O exemplo de Jó. Quem não conhece a história de Jó? Quem não conhece o que aconteceu com aquele homem e ele se manteve firme até o fim e Deus honrou a sua vida? Quem não conhece a história do apóstolo Paulo, que foi desafiado, discriminado inclusive pelos seus próprios companheiros de apostolado, mas manteve a sua fé firme e foi até onde Deus mandou que ele fosse, trazer o evangelho até nós? Quem não conhece a história dos próprios apóstolos, que perseveraram mesmo depois da morte de Jesus, e Jesus aparece a eles e dá uma ordem a eles, e eles continuam mantendo a sua fé e levam e propagam a palavra do Senhor. Todos perseveraram diante das tribulações, provações e sofrimentos. E permaneceram, queridos, fiéis a Deus e nunca perderam a sua fé. Nós também podemos e devemos perseverar e manter firme a nossa fé no Senhor. Assim, se tornaram eles, e quem fizer assim também se torna exemplos de como a perseverança e a confiança em Deus podem nos fortalecer, mesmo em momentos mais difíceis da vida que passamos. Perseverança não é a ausência de lutas, mas a presença da fidelidade a Deus em meio a elas. Perseverança não é a ausência de luta, mas a presença da fidelidade a Deus em meio às lutas, a elas. Por isso, em tempos difíceis, precisamos continuar orando, servindo e crendo no Senhor. Orando, servindo e crendo. O maior desafio desse segundo ponto é de estarmos dispostos a perseverar. Você está disposto a perseverar mesmo quando tudo ao nosso redor parece conspirar contra nós? Você está disposto a confiar em Deus, a continuar confiando no Senhor, mesmo quando tudo dá errado, mesmo errado ao nosso ver, porque para Deus não é erro. Deus tem o controle da nossa vida e Ele sabe o que é melhor para nós. A gente, muitas vezes, com a nossa visão limitadíssima, entende, é errado, não é erro. É Deus cuidando, é Deus livrando, é Deus direcionando, é Deus falando vá, é Deus falando não, é Deus falando sim, é Deus falando espere, é Deus falando cuidado. Atente-se. Nós vamos entrar num período da história agora drasticamente perigoso. Agora pela manhã eu vinha para a igreja ouvindo no rádio alguma informação sobre esses conflitos que estão acontecendo e também uma nova notícia de que uma faculdade aqui no Brasil, a primeira, eu acho que é do gênero, está criando um curso para você aprender a lidar com a inteligência artificial em qualquer área da vida. Aplicar a inteligência artificial em qualquer área da vida, profissional e social. Preste atenção, querido. Você sabe para onde nós estamos caminhando com isso? E o homem já tem essa dependência, ainda que limitada, mas tem. O homem está caminhando para um domínio de uma máquina que vai conduzir a tua vida, o teu pensamento, o teu agir, o teu falar, o teu pensar. Antes de você falar alguma coisa, você vai consultar ela.
Você vai buscar a melhor informação nela. E ela que vai te direcionar. Quem é que direciona a tua vida, querido? Quem é que direciona a vida do cristão? Preste atenção nisso. Nosso desafio maior aqui, nesse ponto, é perseverar, mesmo quando tudo parece contra nós. Nós temos que perseverar na palavra de Deus e não abrir mão dela. Como podemos manter a nossa fé inabalável diante de um mundo caído? Em primeiro lugar, guardando o coração da iniquidade e do esfriamento, verso 12. Em segundo lugar, perseverando no caminho da salvação, verso 13. Mas o texto vai um pouquinho mais além. E ele diz, em terceiro lugar, que nós devemos pregar o evangelho a todas as nações. Verso 14. O verso 14 descreve isso. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. O evangelho vai atingir a toda a humanidade. Isso é certo. A palavra de Deus não mente. Fique atento a isso. Porque no momento em que isso acontecer, o fim virá. Como servos de Deus, nosso foco e nosso objetivo deve ser pregar o evangelho. Precisamos alcançar todos os povos, queridos, todos. Por isso Jesus nos deu uma importante missão como igreja dele na terra, levar adiante sua palavra, promovendo a fé, a esperança e o amor entre as pessoas. A responsabilidade da igreja é grande. A evangelização global é o coração da missão cristã. A evangelização global é o coração da missão cristã. Nós estamos aqui para evangelizar o mundo. E a igreja tem como responsabilidade proclamar o evangelho para a salvação de todo o que crê em Jesus. Praticar o culto em comunidade, adorando a Deus. Prestar assistência e ajuda social aos necessitados, minimizando assim suas necessidades e injustiças e promovendo a paz. Paz na reconciliação de conflitos e na defesa de direitos humanos dos mais vulneráveis. A cada ataque que o Irã dá em Israel e a cada defesa que Israel lança para contra-atacar, são gastos no mundo 7 bilhões de dólares. 7 bilhões de dólares. Quantos ataques desses já ocorreram? Quanto dinheiro se jogou fora por um ego contaminado pelo pecado para manter o poder nas mãos, enquanto milhares de pessoas morrem, sofrem, passam fome, passam sede. Falta água na tua casa, querido? Você tomou banho hoje? Tomou banho? Eu tomei. Você bebeu água? Você se alimentou? Tem pessoas na região de Israel, do Iraque, que não fazem isso há dias. Há dias. Em dias que a igreja precisa se atentar ao que está acontecendo, esse é o papel dela no mundo. Isso é ser sal, isso é ser luz no mundo. Em dias também em que a educação não tem sido valorizada em nossa sociedade, a igreja tem a responsabilidade de ensinar e educar os seus membros sobre os ensinamentos da fé, dando a oportunidade a todos de crescimento espiritual e formação religiosa. Nós somos chamados, enquanto igreja, para ser luz no mundo, com palavras e com a vida, representando assim os valores do reino de Deus,
que ajudarão a transformar a sociedade por meio do amor, da justiça e da compaixão. Cumprindo assim nossa missão, o fim virá. A gente pede tanto para Jesus vir logo, né? Vamos fazer a nossa parte? Vamos evangelizar? Vamos mostrar ao mundo quem é esse Deus que cuida de nós? E aí Jesus volta. Simples assim, querido. O que você tem feito para que o evangelho alcance mais pessoas? O que eu tenho feito? O que nós temos feito para que o evangelho chegue a todos os rincões deste país? Você acredita que ainda tem gente no Brasil que não ouviu falar de Jesus? 210 milhões de habitantes, fora aqueles que não entram nessas estatísticas. Ainda tem gente que precisa ouvir da palavra do Senhor Jesus nesse país. Por isso Jesus não voltou ainda. Nesse país e no mundo. Diante dos sinais do fim, Jesus nos chama para guardar o coração da iniquidade e do esfriamento do amor, verso 12. Perseverar no caminho da salvação, verso 13. Pregar o evangelho a todas as nações, verso 14. Assim, fazendo, estaremos mantendo a nossa fé inabalável diante de um mundo caído. O mundo pode esfriar, querido. O mundo pode esfriar, mas a nossa fé deve aquecer o coração daqueles que necessitam do amor de Deus. Persevere, pregue, prepare-se. Prepare-se. Pois em tempos de crescimento, do crescimento da maldade e frieza espiritual, somos chamados a manter o amor, guardando o nosso coração da iniquidade, do esfriamento, proclamando o evangelho da salvação e a todos e com urgência. Este é o nosso papel. Como igreja do Senhor neste mundo, devemos cumprir o nosso papel. Que Deus nos ajude. Que Deus, em nome de Jesus, nos ajude a realizar esta obra que Ele colocou em nossas mãos. Pregue a palavra, viva o amor, mantenha sua fé em Deus. Que Ele te use para a honra e glória dEle, em nome de Jesus. Amém.